Olá pessoal, estamos chegando, nosso momento, o que eu creio, né? Para o dia de hoje, perguntas e respostas. E hoje vamos iniciar um tema que com certeza é do interesse de muitas pessoas, tanto as que já estiveram envolvidas com este tema, como aquelas que estão, e principalmente quem vai estar. Isto mesmo, você pensou certo. Vamos falar sobre matrimônio, casamento. Todos nós, mais perto, mais longe, estamos envolvidos com isto, né? Ou estamos bem no meio de um, ou já estivemos, ou pretendemos estar. Então, gostaria de trazer para o início da nossa conversa uma pergunta muito comum. Por que falha um matrimônio? Se essa pergunta existe, é porque há matrimônios que falham. Não dão certo, não deram certo. E não adianta a gente querer dar uma de avestruz, né? Esconder a cabeça, enterrando na areia e deixar todo o resto lá para fora. Temos que encarar isto. A resposta à pergunta completa é a seguinte: quais são, ao seu ver, os principais motivos que levam um matrimônio a falhar? E o que se poderá fazer para salvá-lo? Então, na verdade, são duas perguntas, né? Vamos tentar, então, encaminhar aí alguma resposta que possa ser útil para quem está aí numa situação parecida com esta, ou semelhante a esta, né? Ou tem um casal de amigos, tem alguém da família que está sofrendo, está passando por isso também. Então a gente tem que partir do seguinte princípio: há motivos externos e há motivos internos. Os externos, por exemplo, no passado, tempo atrás, né, o controle social mantinha muitos casais problemas, vamos dizer assim, na linha. A sociedade, os parentes, os conhecidos, a opinião pública simplesmente não admitiam a ideia de uma separação. E assim o casal continuava unido, pelo menos aos olhos dos demais. Esta situação mudou radicalmente, hoje pelo menos, né, nos centros urbanos, mas praticamente em todo lugar é assim. Nas grandes cidades, ninguém mais controla ninguém, ou ninguém mais dita como alguém deve se portar, se comportar, fazer ou deixar de fazer. Por exemplo, na cidade é comum os vizinhos não se conhecerem, né? O ambiente de trabalho nada tem a ver com o ambiente familiar. Na maior parte dos casos, não existe um grupo organizado perante o qual o casal se sinta responsável. Esses motivos externos dificilmente podemos mudar e não teremos nenhum interesse de fazer a comunidade cristã funcionar como um sistema de controle social. A comunidade prega o Evangelho, prega a nova vida em Cristo, mas não se entende como sendo nenhum órgão de policiamento moral. O fariseísmo poderá gerar sepulcros caiados, mas não gerará vida nova por intermédio da aplicação de uma lei muitas vezes humana. Quando do sepulcro de um matrimônio não desfeito surgir vida nova, pela pregação do Evangelho, não deixa de ser um milagre de Deus. Não será o resultado de uma lei imposta por alguém ou por alguma instituição. Os motivos internos
Talvez haja um motivo só: a falta de identidade e de responsabilidade do eu e do tu, que impossibilita um relacionamento autêntico. Com outras palavras, é o egoísmo que destrói o matrimônio. Em palavras assim mais específicas, né? A imaturidade emocional, a infidelidade, o ciúme, a luta pelo poder, as tentativas mal disfarçadas de um dos cônjuges de dominar o outro, o esfriamento do amor num matrimônio baseado apenas em fatores biológicos, eros e sexo, ou em um romantismo alienado da realidade, gerado por filmes, novelas, séries, né, etc. e tal. O que se poderá fazer para salvar um matrimônio? Dar ao casal o recado de Cristo, que é o seguinte: aceitai-vos uns aos outros, assim como eu vos aceito. Ajudar-lhes a ver e a desmascarar as atitudes imaturas e destrutivas, que são a infidelidade, inclusive a mental, o espírito de dominação, as desordens nos gastos financeiros, a leviandade, a irritabilidade e outras pequenas raposas que querem devastar o vinhedo, né, do matrimônio, olhando para a alegoria que está em Cânticos, né, de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Cursos para casais, retiros para casais, órgãos de aconselhamento, profissionais capacitados nesta área, não é? Poderão ser uma grande ajuda para um casal que vê seu matrimônio ameaçado. Mais importante será a convivência com outros casais que têm um bom casamento, um bom matrimônio, estável. Não significa sem problemas, sem dificuldades, mas que é um casal que pega junto, anda junto. Isso é importante. Mais importante, né, será esta convivência se ela for também num ambiente cristão, dentro de uma comunidade, dentro do ambiente de fé, onde os simples exemplos de cônjuges que se amam e que se respeitam, a atmosfera da honestidade e de abertura reinantes, a atitude de apoio e de aceitação que o Evangelho gera nas pessoas, serão argumentos muito melhores do que qualquer conselhos dados pelos maiores especialistas e peritos no assunto. Então, não é à toa que, nesses últimos 40 anos, vamos dizer assim, explodiu nas igrejas, também na nossa igreja, o trabalho com casais. E não significa apenas com casais que têm problemas ou que têm problemas assim, se percebe com problemas. Retiros, principalmente, cursos, têm sido de grande utilidade porque faz as pessoas pensarem de uma forma diferente. E quando a gente sai da casinha, quando a gente sai da caixinha da nossa vida, a gente cresce, a gente é confrontado e por isso traz resultados. Eu não posso falar aqui, mas conheço inúmeros casais que deram a meia volta no seu matrimônio quando os dois se propuseram a se deixar trabalharem. Lembro bem, onde eu estive também com os casais num retiro, onde no início, conversando sobre as expectativas do retiro, é bom sempre dizer que as mulheres, as esposas,
estão sempre animadas e dispostas a participar de um retiro de casais. Algumas esperam a vida inteira por isso. Já os esposos, mas eles são desconfiados. O que vai acontecer lá? O que eu vou ter que fazer? Será que eu vou passar vergonha? Né? E justamente as pessoas falaram isso, que estavam com medo, tinham receios, não se sentiam muito confortáveis, né? E assim foi anotado isso num papel grande, colocado na parede. Depois, no último dia do encontro, à tarde, então, no resumo, no final do retiro, foi perguntado: como você está se sentindo hoje? E aí, de novo, foi olhado aquele papel. E todos aqueles medos, todas aquelas dificuldades, né, que foram apontadas, especialmente pelos homens, nenhuma delas se concretizou. Pelo contrário, todos saíram muito animados, né, para a sua vida matrimonial, até já convidando outros casais para um próximo retiro, quando seria feito. Então, é muito melhor olharmos para o matrimônio e consertar aquilo que pode ser consertado, do que viver apenas de aparência e de imagens. Isso aqui é uma palhinha, né? Mas a gente vai continuar ainda nesse tema no próximo encontro também. Então, por hoje ficamos aqui. Fique bem, fique com Deus, tenha uma boa noite e pense bem sobre o casamento, se você é uma pessoa que está dentro de um casamento. Tá bom? Tchau, até a próxima oportunidade.